IV Aspectos psicológicos do arquétipo Mateo N1. O conceito de arquétipo 148. O conceito da Grande Mãe provém da história das religiões e abrange as mais variadas manifestações do tipo de uma deusa-mãe. No início, esse conceito não diz respeito à psicologia, na medida em que a imagem de uma grande mãe aparece nessa forma muito raramente. E quando aparece na experiência clínica, isso só se dá em circunstâncias especiais. O símbolo é obviamente um derivado do arquétipo materno. Assim sendo, quando tentamos investigar o pano de fundo da imagem da Grande Mãe, sob o prisma da psicologia, temos necessariamente de tomar por base de nossa reflexão o arquétipo materno de um modo muito mais genérico. Embora já não seja tão necessária atualmente uma discussão ampla sobre o conceito de arquétipo, não me parece, porém, dispensável fazer algumas observações preliminares a respeito do mesmo. 149. Em épocas passadas, apesar de existirem opiniões discordantes e tendências de pensamento aristotélicas, não se achava demasiado difícil compreender o pensamento de Platão, de que a ideia é pré-existente e supraordenada aos fenômenos em geral. Arquétipo nada mais é do que uma expressão já existente na antiguidade, sinônimo de ideia no sentido platônico. Por exemplo, quando Deus é designado por um no corpus hermeticum, provavelmente datado do século III, expressasse com isso a ideia de que ele é pré-existente ao fenômeno luz e imagem primordial supraordenada a toda espécie de luz. Se eu fosse um filósofo, daria prosseguimento ao argumento platônico, segundo minha hipótese, dizendo: em algum lugar, em um lugar celeste, existe uma imagem primordial da mãe, pré-existente e supraordenada a todo o fenômeno do maternal no mais amplo sentido desta palavra. Mas como não sou filósofo e sim um empirista, não posso permitir a mim mesmo a pressuposição de que o meu temperamento peculiar, isto é, minha atitude individual no tocante a problemas intelectuais, tenha validade universal. Tal coisa aparentemente só é aplicável àquele filósofo que supõe serem universais suas disposições e atitudes e não reconhece a sua problematicidade individual, sempre que possível, como condição essencial de sua filosofia. Como empirista, devo constatar que há um temperamento para o qual as ideias são entidades e não somente nomina. Por acaso, quase eu poderia dizer vivemos atualmente, há cerca de 200 anos, numa época em que se tornou impopular, e até mesmo incompreensível supor que as ideias pudessem ser algo diverso de simples nomina. Aquele que ainda pensa anacronicamente a modo de Platão, decepcionar-se-á ao vivenciar que a entidade celeste, isto é, metafísica, da ideia foi relegada à esfera incontrolável da fé e da superstição, compassivamente legada ao poeta. O ponto de vista nominalista triunfou mais uma vez sobre o realista na disputa secular dos universais, e a imagem originária volatilizou-se num flatus vocis. Essa reviravolta foi acompanhada e até certo ponto provocada pela marcante evidência do empirismo, cujas vantagens se impuseram nitidamente à razão. Desde então, a ideia deixou de ser um a priori, adquirindo um caráter secundário e derivado. É óbvio que o nominalismo mais recente também reivindica validade universal, apesar de basear-se num pressuposto determinado pelo temperamento e, portanto, limitado. O teor dessa validade é o seguinte: válido é tudo aquilo que vem de fora, sendo, pois, verificável. O caso ideal é a constatação pela experiência. A antítese é a seguinte: é válido aquilo que vem de dentro e que, portanto, não é verificável. É óbvio que este ponto de vista é desesperador. A filosofia natural dos gregos, voltada para a materialidade, combinada com a razão aristotélica, obtive uma vitória tardia, porém significativa. Sobre PLAT1 ou ponto asterisco 150 em toda vitória, há sempre o germe de uma derrota futura. Mais recentemente têm-se multiplicado sinais indicativos de uma mudança de ponto de vista. Significativamente, a teoria das categorias de Kant, a qual sufoca já no embrião qualquer tentativa de retomada de uma metafísica em seu sentido antigo, prepara por outro lado um renascimento do espírito platônico, uma vez que não pode haver uma metafísica que ultrapasse a capacidade humana. Não existe também qualquer conhecimento empírico, o qual já não esteja a prioristicamente preso e limitado por uma estrutura cognitiva. Nos 150 anos transcorridos desde a crítica da razão pura, pouco a pouco foi-se abrindo caminho à intuição de que o pensar, a razão,
a compreensão extra. Não são processos autônomos, livres de qualquer condicionamento subjetivo, apenas a serviço das eternas leis da lógica, mas sim funções psíquicas agregadas e subordinadas a uma personalidade. A pergunta não é mais se isto ou aquilo foi visto, ouvido, tocado com as mãos, pesado, contado, pensado e considerado lógico. Mas é: quem vê, quem ouve, quem pensou? Começando com a equação pessoal na observação e medida dos menores processos, esta crítica prossegue até a criação de uma psicologia empírica, como nunca foi conhecida antes. Estamos convencidos atualmente de que, em todas as áreas do conhecimento, há premissas psicológicas, as quais testemunham decisivamente acerca da escolha do material, do método de elaboração, do tipo de conclusões e da formulação de hipóteses e teorias. Até mesmo acreditamos que a personalidade de Kant foi um fator decisivo de sua crítica da razão pura. Não só os filósofos, mas também nossas próprias tendências filosóficas e até mesmo o que chamamos nossas melhores verdades, são afetadas, quando não diretamente ameaçadas, pela ideia de uma premissa pessoal. Toda liberdade criativa, exclamamos, nos é desse modo roubada. Será possível que um homem só possa pensar, dizer e fazer o que ele mesmo é? 151 Contanto que não se caia de novo num exagero. Vítimas de um psicologismo desenfreado. Trata-se na realidade, segundo me parece, de uma crítica inevitável. Tal crítica é a essência, origem e método da psicologia moderna. Há um fator a priorístico em todas as atividades humanas, que é a estrutura individual inata da psique, pré-consciente e inconsciente. A psique pré-consciente, como por exemplo a do recém-nascido, não é de modo algum nada vazio, ao qual, sob circunstâncias favoráveis, tudo pode ser ensinado. Pelo contrário, ela é uma condição prévia tremendamente complicada e rigorosamente determinada para cada indivíduo, que só nos parece um nada escuro, porque não a podemos ver diretamente. No entanto, assim que ocorrem as primeiras manifestações visíveis da vida psíquica, só um cego não veria o caráter individual dessas manifestações, isto é, a personalidade singular. É impossível supor que todas essas particularidades sejam criadas só no momento em que aparecem, se se tratar, por exemplo, de predisposições mórbidas, que já existem nos pais, inferimos uma transmissão hereditária pelo plasma germinal. Não nos ocorreria o pensamento de que a epilepsia do filho de uma mãe epiléptica fosse uma mutação surpreendente. Procedemos do mesmo modo no tocante a talentos, que podem ser rastreados através de gerações. O reaparecimento de comportamentos instintivos complicados em animais que nunca viram seus pais, tendo sido impossível, portanto, que os mesmos os tivessem educado, pode ser explicado da mesma maneira. 152 Hoje em dia, devemos partir da hipótese de que o ser humano, na medida em que não constitui uma exceção entre as criaturas, possui, como todo animal, uma psique pré-formada de acordo com sua espécie, a qual revela também traços nítidos de antecedentes familiares, conforme mostra a observação mais acurada. Não temos razão alguma para presumir que certas atividades humanas funções constituem exceções a esta regra. Não temos a menor possibilidade de saber como são as disposições ou aptidões que permitem os atos instintivos do animal. Da mesma forma, é impossível conhecer a natureza das disposições psíquicas inconscientes, mediante as quais o homem é capaz de reagir humanamente. Deve tratar-se de formas de função, as quais denominamos imagens. Imagens expressam, não só a forma da atividade a ser exercida, mas também, simultaneamente, a situação típica na qual se desencadeia a atividade zero. Tais imagens são imagens primordiais, uma vez que são peculiares à espécie, e se alguma vez foram criadas, a sua criação coincide no mínimo com o início da espécie. O típico humano do homem é a forma especificamente humana de suas atividades. O típico específico já está contido no germe. A ideia de que ele não é herdado, mas criado de novo em cada ser humano, seria tão absurda quanto a concepção primitiva de que o sol que nasce pela manhã é diferente daquele que se pôs na véspera. 153 Uma vez que tudo o que é psíquico é pré-formado, cada uma de suas funções também o é, especialmente as que derivam diretamente das disposições inconscientes. A estas pertence a fantasia criativa.
nos produtos da fantasia tornam-se visíveis as imagens primordiais, e é aqui que o conceito de arquétipo encontra sua aplicação específica. Não é de modo algum mérito meu ter observado esse fato pela primeira vez. As honras pertencem a Platão, o primeiro a pôr em evidência a ocorrência, na área da etnologia, de certas ideias primordiais que se encontram em toda parte. Foi Adolf Bastiat. Mais tarde, são dois pesquisadores da escola de Durkheim e Hubert E. Moss que falam de categorias próprias da fantasia. A pré-formação inconsciente, na figura de um pensamento inconsciente, foi reconhecida pelo eminente Hermann Zener III. Se de algum modo contribuí no tocante a essas descobertas, foi por ter provado que os arquétipos não se difundem por toda parte, mediante a simples tradição, linguagem e migração, mas ressurgem espontaneamente em qualquer tempo e lugar, sem a influência de uma transmissão externa.